texto bastante conhecido de todos nós, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, é a parábola do juiz iníquo, né? É o dever de orar sem esmorecer. O dever de orar sem esmorecer. Isso é para os nossos irmãos, né, que fazem parte da torre, que oram toda sexta-feira, às vezes são os mesmos pedidos, né? E tem alguns irmãos que ficam incomodados, porque toda sexta-feira eles vêm lá os mesmos pedidos. Então hoje nós vamos entender por que esses mesmos pedidos continuam todas as sextas-feiras, e nós estamos orando por esses mesmos pedidos todos os dias, né? Nós vamos entender por que nós fazemos isto, porque nós fazemos parte desse povo que é o povo da oração perseverante, né? É o povo da oração incessante, é o povo que dobra o joelho para clamar, para orar, e como o profeta fez, né? Orou para que viesse a chuva e manda o servo dele lá em cima, ó, não tem, agora na sétima vez, ó, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, fala, então desce agora que a chuva está vindo. Mas ele ficou ali orando até que viesse chuva. Era um período difícil, mas ele colocou o seu joelho em terra e ele orou até que viesse chuva. Essa é uma oração perseverante, né? É uma oração que você faz, né? Você ora, você ora, você ora, você ora, até que o milagre aconteça. É o exemplo de uma oração perseverante, né? Então está registrado assim no capítulo 18 de Lucas, do verso 1 até o verso, vou ler até o verso 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração agora para nós encerrarmos esse tempo de oração? O Eli vai orar para nós agora. Dá o microfone para ele orar para nós meditarmos na palavra. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer pelas bênçãos, pela vida e por tudo que o Senhor tem nos dado. Aleluia, Jesus. E te pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando, Sim, Deus. nos fortalecendo, nos abençoando. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. O Senhor é o nosso Deus que acompanha nós todos os momentos. Aleluia, Jesus. Tudo que fazemos, Senhor, continue conosco. Livra-nos de todo mal. Nos abençoa. Amém, Abençoa todo esse povo na face da terra. Deus. Abençoa principalmente os doentes, os enfermos. Sim, Deus. Que estão passando por dificuldade. Oh, Jesus. Cuida de nós, Senhor. Sim, Deus. Livra-nos de todo mal. Sim, Deus. O Senhor é o nosso Deus. É verdade, Senhor. O Deus da nossa salvação. Aleluia, o Jesus. Deus que é misericordioso. Aleluia, Jesus. Bondoso. Amém, está Senhor. conosco todo momento da nossa vida. Aleluia, Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo que já tem feito. Sim, Deus. E pelas bênçãos que nos fará. Jesus. E cuidará de Verdade, todos nós. Senhor. Abençoa aqueles que estão Abençoa, sofrendo Senhor. e aqueles que estão padecendo na face da terra. Oh, Jesus, tem Cuida de nós, misericórdia, Senhor. Senhor. Livra-nos de todo mal. Em Amém, nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Amados, nós estamos, né, agora no limiar do novo ano, né? O penúltimo dia. Estou desligando o microfone aqui, Lisete. Pode ficar desligado, foi eu que desliguei aqui, né? Porque ela já olha aqui para o que está acontecendo, né? Então, mas fui eu que mexi aqui. E nós sempre ficamos imaginando, né? Fazendo um balanço de como foi a nossa vida, né? Como é que nós vivemos este ano, como é que foi o nosso tempo de oração, de comunhão com o Senhor nosso Deus, né? Porque se existe uma coisa que as pessoas têm facilidade para dar desculpa, é a respeito do tempo de oração,
né? Quanto tempo você ora por dia, né? Ah, mas não precisa orar muito, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente não precisa orar muito, né? Aí tem aquele que fala, ah, não, mas eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho muita coisa para fazer que não sobra tempo para orar, né? Mas nós entendemos que a oração é uma necessidade no nosso cotidiano. É uma necessidade da nossa vida. Nós olhamos para os pentecostais e vemos que os pentecostais gostam de orar, inclusive gostam muito de ir para os montes, né? Eu já fui muito para monte orar, eu gosto de orar, né? Então é muito bom orar no monte. Jesus também gostava, então não tem problema nenhum, né? E é bom orar, é bom conversar com o Senhor nosso Deus. Jesus passava a noite inteira orando, conversando com o Pai, né? Só que tem algumas pessoas que têm dificuldades para ter esse tempo de oração, para aprender esse tempo de oração e de comunhão com o Senhor nosso Deus. Mas os reformadores, nós citamos sempre Lutero. Lutero, ele dizia que se ele não orasse 3 horas por dia, ele não conseguia cumprir tudo aquilo que ele tinha de propósito na sua vida durante aquele dia. Se eu disser isso para alguém, você vai orar 3 horas por dia, fala, se eu orar 3 horas por dia, não vai sobrar tempo nenhum para mim fazer mais nada na vida, né? Não, muito pelo contrário, né? Isso aqui é muito importante para nós, né? Enquanto nós oramos, Deus está fazendo por nós. Enquanto nós oramos, Deus está fazendo por nós. Enquanto nós oramos, Deus está fazendo por nós. Mas enquanto nós estamos querendo fazer, nós estamos impedindo a ação de Deus na nossa vida. E nós temos que entender que tem muitas coisas na nossa vida, tem muitas coisas neste mundo que só Deus pode fazer. E que na sua vida tem muita coisa que você não consegue resolver e você não vai resolver. Isso é obra da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não adianta, você pode lutar, batalhar do jeito que você quiser, se esmerar do jeito que você quiser, planejar do jeito que você quiser. Aquilo que é da oração e não adianta, vai ser somente pela oração. E é por isso, amados irmãos, que nesse texto aqui, Jesus conta essa parábola a respeito do dever que nós temos. Dever, hein? É dever, né? Interessante que Lucas coloca isso aqui como dever de orar sempre. Não é para, se você quiser, você ora, né? Ah, se você tiver tempo, você ora. Não, olha, nós temos que chegar para os nossos irmãos, né, e dizer, você tem o dever de orar todos os dias. Temos que chegar para os nossos filhos e dizer, vocês têm o dever de orar todos os dias. Vocês precisam orar todos os dias. Ah, mas eu tenho orado já, mas nada acontece. Exatamente, esse texto quer nos ensinar isso. É o dever de orar sempre sem esmorecer. Não aconteceu, mas vai acontecer. Precisa haver perseverança. Eu sempre cito um testemunho sobre da perseverança de uma jovem que era uma jovem muito bonita, mas ela tinha uma mão, né, atrofiada. E o sonho dela é que ela pudesse, né, ter os movimentos da sua mão recuperado. E ela orava todos os dias, né? E quando diz que ela olhava todas as manhãs para a mão dela, e falava assim, mas não foi hoje. Mas ela continuava orando, e amanhecia, ela olhava, mas não foi hoje. Mas a perseverança e a fé, chegou um dia que ela levantou e chegou na cozinha da casa da mãe dela, dando glórias a Deus e aleluia, dizendo, mãe, hoje foi o dia do meu milagre, olha a minha mão, glórias a Deus, né? Porque a perseverança, né? É necessário essa perseverança no nosso dia a dia, na nossa oração. Aqui Jesus usa a figura do juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava a homem algum. Não está usando essa figura do juiz para comparar o juiz com Deus, não, de forma nenhuma. Está só mostrando uma pessoa no mundo, na sociedade, como ele vive, né? Como ele é visto, os seus costumes, né? E o seu comportamento apenas, né? É uma pessoa comum, um juiz comum que Jesus está usando aqui. E ele está usando aqui também a figura de uma viúva.
Né? Por quê? Mas por que essa figura da viúva? Para demonstrar exatamente, amados irmãos, a impotência, né, dessa mulher na sociedade. A viúva, naquele tempo, era uma pessoa sozinha, né? Não tinha ninguém por ela. E ela ia atrás desse juiz para ele julgar a sua causa contra o seu adversário. Agora você imagina naquele tempo uma mulher viúva indo atrás de um juiz para que ele pudesse resolver a causa dela. Como ele deveria tratar essa mulher? Mas o que acontecia com ela? Ela não desistiu. Jesus disse que essa mulher não desistiu. Diz que ela continuou indo atrás desse juiz e dizendo: olha, julga minha causa, julga minha causa. E esse homem que não temia Deus, que não respeitava, não valorizava ninguém, não tinha nada, não se importava com nada nesta vida, no que diz respeito às pessoas, chegou um dia que esse homem disse: quer saber de uma coisa? É melhor eu, né, julgar a causa dessa viúva para que ela pare de me molestar. Aí Jesus diz: olha, se essa mulher tinha coragem de ir para a presença desse homem que não temia Deus, que não respeitava homem nenhum, ela ia e pedia e insistia, e ela continuou ali perseverando. E um dia aquele juiz teve o seu coração amolecido e atendeu o pedido dela. Agora, considerai, né? Considerai no que diz este juiz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Se esse juiz atendeu aquela mulher, que dirá Deus que nos ama? Como que Deus não vai nos atender? Como que Deus vai desprezar a nossa oração? Como Deus não vai ouvir o nosso clamor? Se Ele já nos amou com amor eterno e enviou o seu Filho Jesus Cristo, que veio para morrer no nosso lugar lá na cruz do Calvário, se Ele já demonstrou esse amor por nós, como Ele não vai ouvir? Como podemos nós não permanecer perseverantes na oração, perseverantes no clamor, perseverantes na busca? Não fará Deus justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Jesus dizendo, Jesus está dizendo já aqui, parece demorado. Para você está demorando? Para mim parece que está demorando. Mas as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Olha, graças a Deus que Ele não responde a todas as nossas orações, né? Porque se Ele respondesse a todas as orações, né? Tinha cristão que já tinha matado pai, mãe e irmão, né? Será, pastor? Sim. Naquele momento de naquele momento de revolta, né? Naquele momento em que você sai fora da sua razão, né? E você diz coisas para Deus que depois tem: Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, não pode ser isso, Senhor, não faz isso não, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, e tem misericórdia também dessa pessoa. Quantas coisas que você já pediu e que se Deus tivesse te concedido, eu nem sei onde é que você estaria hoje, né? Coisas que eu pedi, eu nem sei onde eu estaria, mas graças a Deus que Ele não me deu, né? Graças a Deus que Ele não te deu, porque Ele não te deu para que você continuasse perseverando, orando, buscando e clamando e aguardando no Senhor a bênção do Senhor nosso Deus e aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o fato é que essa questão da perseverança nos leva ao versículo de número 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A oração perseverante, amados irmãos, tem esse lado de saber quantos vão chegar lá no final.
Nós temos até um hino que diz assim, né? Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem que também sem amor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. O Senhor precisa inflamar as nossas almas, inflamar na ação do seu Santo Espírito as nossas vidas, porque nós estamos sim no final dos tempos, estamos vivendo esse final dos tempos. E nós precisamos despertar, porque muitos estão esfriando na fé. Muitos que oravam já não oram mais. Muitos que clamavam já não clamam mais. E Jesus está perguntando, será que ele, quando ele vier, vai encontrar alguém orando ainda? Quantas pessoas estarão na torre quando Jesus voltar? Quantos plantonistas existirão na torre? Quantas pessoas estarão orando? Quanto tempo cada pessoa estará orando na torre quando Jesus Cristo voltar? Essa é a oração perseverante, que você insiste, que você permanece, que você está ali, que você se faz presente ali diante do Senhor. Mas eu estou olhando aqui essa lista aqui, olha aqui, ó, essa pessoa pedindo oração aqui porque ela está doente e até agora não conseguiu ainda internação. Essa aqui, olha, tanto tempo com problema emocional e até agora não foi ouvida oração. Essa criança é uma criança, gente, sofrendo tanto. Continua orando. Continua orando. Todos os dias, todas as sextas-feiras, vamos continuar sendo perseverante, porque no tempo oportuno Deus irá responder a essa pessoa, a essa criança, responder às nossas orações. E amados, eu quero compartilhar com os irmãos aqui 3 motivos a respeito dessa questão da importância da oração perseverante e como Deus trabalha, como Deus trata isso na nossa vida e que nós precisamos continuar ali perseverante, orando e orando. Lá em Romanos capítulo 4, 19, rapidamente, porque nós temos 9 minutos. Meu Deus do céu, estava me esquecendo desse detalhe. Romanos 4, 19. Mas eu quero ler um pouquinho antes também. Romanos 4, 19, aliás, o 20, o 21 e o 22 também diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto foi-lhe também imputado para justiça. Nós estamos falando aqui sobre Abraão, o pai da fé. Amados, a perseverança de Abraão, ele tinha recebido aquela promessa e ele continuava crendo ali naquela promessa. No verso 19 fala assim: e sem enfraquecer na fé. Ele não enfraqueceu na sua fé. Ele poderia olhar para o seu corpo e olhar para o seu corpo e dizer: mas eu já tenho aqui 100 anos, como é que eu vou ver essa promessa cumprida na minha vida? Mas ele continuava ali crendo, continuava orando, olhando para Sara, sua esposa, né, já com a idade avançada, mas ele continuava crendo. E ele não duvidou. E pela fé ele se fortaleceu. Como? Dando glórias a Deus. Ele dava glórias a Deus, né? Como aquela jovem: oh, não é hoje que nasceu meu filho, mas eu tenho essa promessa e Deus vai cumprir essa promessa. Então eu continuo crendo nessa promessa e eu continuo olhando com os olhos da fé, vendo o impossível, crendo no invisível, porque eu sei que Deus, o meu Deus, né? Conforme
Diz Jó, né? Ainda que consumida a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. De forma nenhuma eu abandono o meu Deus. E Abraão, por ver ele permanecer convicto daquilo que Deus tinha prometido a ele, e permanecer convicto da fé no Senhor nosso Deus, isso lhe foi consumido e imputado por justiça. Olha só, por justiça, ele foi perseverante e ele recebeu a bênção da promessa que Deus tinha para ele. Portanto, meu amado irmão, a perseverança nos leva à exaltação, glorificação do Senhor nosso Deus e leva ao nosso fortalecimento na fé. Seja perseverante, não pare de orar, não deixe de orar. Em segundo lugar, nós temos que entender que oração, toda oração, não existe oração que não seja batalha espiritual. Todas as vezes que você se colocar em oração, você está se colocando numa batalha espiritual. Você precisa entender isso. Você vai bater de frente com o inimigo. Você vai bater de frente com o Satanás mesmo. Porque ele não quer te ver orando. Ele não quer te ver de joelhos. Ele não quer te ver reconhecendo que Deus é Senhor soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele não quer ver você dizendo que o Senhor é o Deus que proverá todas as coisas na sua vida. Ele não quer ver você com a sua vida consagrada diante do altar do Senhor. Por isso, todas as vezes que você dobra o seu joelho, você está numa batalha espiritual e você precisa entender isso. Efésios 6:18, né? Que é o texto que todos nós conhecemos também sobre a armadura de Deus. E lá no verso 18 ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo em espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, amados irmãos, porque a nossa batalha, ela é espiritual. Lá no versículo de número 14, estáis pois firmes, cingindo-os com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis combater todos os dardos inflamados do maligno. E depois ele diz no verso 18, tomai também o capacete de salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, em espírito, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E nós temos aqui a expressão dele, né? No versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Todas as vezes que você se coloca em oração, creia, você está numa batalha espiritual. E precisa ser, né, com toda perseverança, com toda súplica diante do Senhor, o nosso Deus. Vamos lembrar dessa batalha espiritual lá de Daniel, né? Daniel, ele orou, se colocou em oração. Desde o primeiro dia, quando ele orou, Deus já ouviu a oração dele. Mas só que demorou 21 dias para o anjo descer, trazer a resposta. Só que o anjo chega e fala para ele, olha, eu vim trazer a resposta para você, Daniel. Só que desde o primeiro dia sua oração já foi ouvida. Mas só que quando eu estava vindo, o príncipe da Pérsia me segurou. Não era o governo do terreno, não. Era o príncipe espiritual, do reino espiritual. Segurou o anjo Gabriel. Só que o anjo Gabriel é um anjo mensageiro, né? Não entende muito de batalha espiritual. Não entende muito de guerra, né? Mas ele ficou preso lá. Mas aí o que aconteceu? Aí veio Miguel. Miguel é anjo de guerra. Aí quando veio o Miguel falou assim, Gabriel, pode levar a mensagem que agora o negócio é comigo. Batalha espiritual. Nós precisamos entender que nós também travamos batalha espiritual. E Daniel ficou ali orando, clamando, buscando a presença do Senhor nosso Deus. E é por isso que Paulo diz, nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus, porque nós estamos numa batalha espiritual. Então creia, e precisa ser com perseverança, porque o inimigo não vai arredar o pé com facilidade, não. Isso nós conhecemos assim no nosso dia a dia, na nossa luta. Jesus disse para os discípulos o quê? Essa casta só sai com jejum e oração.
Essa casta só sai com jejum e oração. Então exige o quê? Perseverança. Perseverança. Me lembro uma vez que nós estávamos numa batalha espiritual, dentro da igreja, o menino ficou endemoniado, e aí aquela luta, e gente ora, e ora, e ora, e o pessoal estava se cansando já, né, porque o bicho não se ia embora. Né? Aí, pastor Gilmar, vamos lá também. Eu tinha deixado para o povo que já estava lá, né? Vamos lá então, vamos cerrar fileiras. Até que o bicho saiu. Mas teve que haver perseverança. Teve que haver oração o tempo todo. Não dá para mandar o rapaz embora do jeito que ele estava. Precisava de libertação. E como é que isso acontece? Através da oração perseverante. Daniel orou até que viesse a resposta da oração. Você precisa orar e saber que você está numa batalha espiritual e que isso demora mesmo. Não é uma coisa assim não. Ele resolve com facilidade. O inimigo não vai desistir com facilidade. Ele não vai entregar os pontos. Ele vai continuar, ele sabe que ele está derrotado, mas ele vai continuar ainda batalhando. Ele vai continuar tentando ainda arrastar aqueles que ele conseguir. Quando ele veio dos céus, ele trouxe um texto dos anjos. Você acha que ele vai entregar agora assim, né, de grátis? Não, de jeito nenhum. Ele vai batalhar e tentar impedir. Mas nós precisamos ser perseverantes. Verso de número 18, né? Orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. E para concluir, né, outra coisa que nós precisamos entender nessa questão da perseverança é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Já falamos sobre isso, mas vamos concluir sobre essa questão do tempo de Deus. Vamos olhar para duas situações. A primeira situação é a situação de Zacarias. Zacarias era um homem de Deus, servia ao Senhor, sacerdote, só que a sua esposa era estéril e ele orava por um filho. E orou. Quando que esse filho veio nascer? Quando Deus decidiu que era o tempo do Messias vir à terra, então Isabel fica grávida para gerar João Batista. Para gerar João Batista. Ele foi muito feliz, só que isso foi no tempo de Deus. Oração perseverante, aguardando o tempo de Deus. E um outro, lembrando, né, de Ana. Eucana dizia para ela, mas por que você está chorando, né, e tal? Olha, eu sou melhor para você do que 10 filhos, né, e tudo mais. Mas ela queria um filho. Aí então, ela ia todo ano para Jerusalém. Aí um dia, ela estava lá no templo, orando, clamando, chorando na presença do Senhor. O profeta chega para falar com ela e ela abre o coração do profeta. Aí o profeta diz, vai e seja conforme a sua oração. Depois de longos anos, Ana viu a sua resposta. Depois de longos anos, Deus contemplou a oração de Ana por causa da sua perseverança. Todo ano ela ia lá, mas ela era estéril. Mas todo ano ela ia e crendo, um dia o Senhor vai abrir a minha madre, um dia o Senhor vai me abençoar. E pela perseverança, ela foi abençoada. Que você, meu amado irmão, amada irmã, não desista. Nós estamos no final desse ano, vamos iniciar o ano novo, mas que você continue perseverante e crendo e confiando e orando mais e mais e permanecendo firme nesta fé, porque no tempo oportuno a sua bênção virá. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Muito obrigado, Deus, porque, ó Deus, o Senhor tem nos dado, Pai, essa disponibilidade para a oração, e o Senhor tem nos ensinado, Pai, a orar, e a orar, Senhor, meu Deus, de forma perseverante, Deus. Ó Pai, visita cada um dos teus filhos, para que nenhum deles desistam, Senhor, mas todos eles, Senhor, estejam sempre ávidos e prontos, ó Deus, para colocar o joelho no chão
oração, e para buscar, e para orar, e orar, Senhor meu Deus, incessantemente, Pai, e para buscar, e para clamar, Senhor, e para estar nessa batalha espiritual, Senhor, sem medo e com muita perseverança, Senhor, sabendo, Pai, que no momento oportuno, Senhor meu Deus, o milagre acontecerá, Pai, no momento oportuno, Senhor meu Deus, a bênção virá, Senhor, no momento oportuno, Senhor meu Deus, o Senhor trará à realidade aquilo que não existe, Pai, no momento oportuno, o Senhor trará à existência, Senhor, as coisas dos céus na terra, Pai. Por isso, Deus, nós queremos, ó Pai, pedir, aviva, Senhor meu Deus, todo esse ministério de oração da nossa igreja, Senhor, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Senhor, e para que, Deus, possamos viver, Senhor, de forma, Senhor meu Deus, perseverante na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.